Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do grupo Seagull Short Classes, que são aulas mais rápidas, né? Direto ao ponto, de Python com The Django, voltada para aplicações web. Então, na aula anterior, vimos como criar a criação de uma view. Para muita gente que não trabalha com banco, que nunca fez e tal, pode talvez ter sido uma dificuldade, mas caso alguém tenha tido dificuldade, não se preocupe, porque isso é com o tempo mesmo. Não é difícil, tá? Assim, claro, vai depender muito de quantas tabelas você vai utilizar, né? Porque quanto mais tabelas você utiliza, mais links você tem que tomar cuidado de fazer para não gerar o cartesiano que a gente diz, né? Que é quando falta uma interação lá. A ideia vai ser pegar a view, vamos criar outra view, na verdade, porque eu achei interessante envolver 3 tabelas dessa vez, tá? E assim, vou adotar uma estratégia um pouco diferente, que tem alguns processos que de repente pode ser meio cansativo. Eu já gravei, então quando chegar nessa parte eu vou só passar o vídeo acelerado e vou explicando algumas coisas, tá legal? Mas a ideia de hoje é o que? A gente vai criar essa view com essas 3 tabelas que já estão criadas, tá? Mas eu vou mostrar para vocês. E vamos criar essa outra view e vamos utilizar essa view no template, porque isso é uma outra dúvida e um outro problema que muita gente tem. O que é utilizar a view no template? O template é o HTML, certo? Então, como que você leva esses dados lá dessa view lá para o HTML, né? Eu demorei muito tempo para descobrir, então eu espero trazer para vocês de forma bem lúdica, tá? Então, o proposto, né, é a criação de 3 modelos, que é a categoria, fornecedores e produtos. Vamos criar uma view específica para o produto, ou seja, quando eu falo específica para o produto, é que o meu manda-chuva, quem manda é o produto, né? Então eu vou ter mais informações do produto e menos dos outros. Agora, não, o meu foco é em fornecedores, aí você vai ter mais informações. Eu só quis dizer por isso, tá? E a gente vai trazer informações dos links, né, mostrando as chaves estrangeiras entre os modelos, que é a parte mais importante que eu mencionei com vocês. Criar um template, né, que é o arquivo HTML, que vai trazer os dados dessa view, que é o que eu comentei, e vamos mostrar os dados lá no template em forma de tabela, tá? Depois a gente fala da tabela. Bom, vamos lá. A criação dos modelos. Essa é a parte que eu gravei. Então, deixa eu pegar aqui o vídeo e vamos pro próximo. E eu vou explicando conforme ele for passando, tá bom? Vamos lá. Bom, então aqui, né, criando o modelo categorias. Lembrando, né, que quando a gente não informa o null igual a true, blank igual a true, quer dizer que ele é obrigatório, né? Então, eu tô colocando ali, ó, o status, e tanto a descrição quanto o status que podem ser nulos. E o status eu estou definindo como padrão o valor ativar, no caso de categorias, né? Aí o produto, eu não criei muitos campos de propósito, né? E aí vejam na data, eu coloquei o auto now add igual a true, quer dizer o que? Quando ele inserir o registro, você não precisa inserir a data, ele vai inserir a data atual, né? E aí ali eu tinha resolvido criar o fornecedor depois, eu resolvi criar ele antes. Porque assim, quando você usa a chave estrangeira, que nem vocês viram ali no produtos, o último campo, tá vendo? Categorias, é onde você colocou eu coloquei a chave, né? Se a categoria tiver depois dos produtos, é como se o produto não vai enxergar.
Então, como eu vou colocar o fornecedor também no produto, ele tem que estar antes, no caso, né? Às vezes eu faço isso, ó, de criar vários campos e depois eu só vou colocando os tipos, porque eu copio e colo. Mas é por costume, né? Aí o produto já está criado. Todos os estados, se vocês olharem, tem a questão do default, né? Daí eu só alterei ali, né? E fui rodar o Make Migrations. Aí mudou. E deu erro no foreign key, a palavra mesmo, né? Olha lá, ele já... bom, então como a gente viu, né? Foram criados os modelos, né? Ainda não criamos a view. No modo ali acelerado, né? E fui explicando algumas coisas, né? Então, no próximo... Então, ó, eu deveria ter mostrado isso antes. Mas tudo bem. Para quem não entendeu, né? Então, por exemplo, um produto, ele só pode ter uma categoria, né? Então, depende também, né? Depende muito do negócio, tá, gente? Eu vou passar um modelo, né? Assim, que é o mais simples, tá? Para vocês entenderem. Então, vamos lá. O produto só tem uma categoria. Ou ele é de comer, ou ele é de escolar. É assim, nesse sentido. Porque você poderia ter subcategorias e aí vai, mas ia complicar muito. Então, para não, né, complicar, vamos no mais fácil. E aqui seria N para N, né, que é as duas setinhas, que seria um fornecedor pode ter vários produtos e um produto pode ter mais de um fornecedor. Mas a gente não vai entrar nesses detalhes, tá, gente? A gente aqui vai considerar um para facilitar. Então, vamos lá. Mas também, assim, desculpa, só porque, assim, não muda a lógica, tá? Você só teria que adaptar alguma coisa ou outra. O importante é vocês entenderem a lógica, como que funciona, entendeu? Entendendo isso, não tem segredo, né? Então, vamos lá. Opa, passei um. Agora, eu vou fazer uma... Então, assim, a partir do momento que eu fiz o Make Migrations e o Migrate, que é o que? Enviar aqueles modelos lá para o banco de dados, né? Então, até então ele só estava ali na minha IDE, digamos assim, no Python, né? E agora eu preciso mandar ela para o banco, senão ela vai dar problema. E eu também gravei um vídeo já com isso. Vou usar o DB Browser, que acho que na outra aula eu usei o PostgreSQL, né? Mas eu teria que configurar um monte de coisa, então eu acabei... Porque no PostgreSQL a gente não necessariamente associou ao projeto, entende? O nosso projeto está associado com o SQLite, por isso que eu acabei usando, nesse caso agora, o SQLite. Então, vai ser a inserção dos dados, tá? Em cada tabela, porque a gente precisa de informações, né? Pra gente ver. E aí, pra não ficar fazendo isso em aula, eu gravei o vídeo. Então, vamos lá. Bom, ali eu mostrei as tabelas, né? Que foram criadas. Faço um select simples, mostrando que não tem nenhum dado, né? Nas tabelas. E agora eu já estou criando o formato da nossa view, tá? Ainda não vou criar a view, tá, gente? Como que eu posso dizer? Eu estou fazendo um select, até porque, né, antes de você criar uma view, você não já vai direto create view, você não sabe nem se vai estar certo, às vezes você esquece alguma coisa. Então a gente sempre faz primeiro o select. Eu não lembro dos nomes, por isso que toda hora eu vou. E outra coisa é questão, o que é obrigatório, não é? Mas isso é mais na inserção. E aí, ó, vejam que tanto no ID da categoria quanto do fornecedor eu utilizei um apelido, né? Foreign ID, Cat ID, e o ID, que é do produto, que é o que eu falei, o nosso mão da chuva, eu deixei lá em cima como o primeiro campo. E não é ali que eu defino a primary key, tá? É lá no modelo. E ali eu faço agora, ó, o link, né?
Não existe link entre categoria e fornecedor, apenas produto, categoria, fornecedor, fornecedor, produto, desculpa. E agora eu vou fazer a inserção dos dados, né? Quando você não vai criar, como posso dizer, você não vai inserir todos os dados, né, da tabela, você tem que informar os campos que você vai informar, você vai inserir. Aí ali, agora a questão lá da data que eu falei, né? E ele aceitou entre aspas. E ali eu só estou mudando os nomes, né, pra ter uma diferença. E qual eram os não nulos para eu poder inserir, não tem problema, né? Então ali a gente segue o mesmo padrão, o nome com o número, né? E vou inserindo e vou agora alterando alguns campos para dar uma diferença, né? E no final, porque assim, como eu preciso da categoria e do fornecedor para inserir o produto, não adianta eu querer inserir no produto se eu não tiver criado fornecedor e categoria, certo? Então eu volto toda hora pra mim. Cortou um pouco. Mas é basicamente o que a gente já viu. A data. Ali eu poderia colocar também data e hora, mas eu não quis. E ali eu conferi os IDs, tá vendo? Do fornecedor e da categoria. Mostrando que, né, eu tenho que usar o ID e não o nome. Fui inventando, né, uma combinação ali que doida e aí foi criando. Vamos ver. E agora acho que acabou. Não, é até o 5. Aí você viu que eu mudei a data e tal. E aí parou. Bom, então foi meio rapidinho mesmo a parte, principalmente a parte de inserir, deu uma acelerada, porque não mudava muita coisa, né? Só um ponto, eu acho que eu já mencionei, quando você faz pelo Python, né, ao invés de fazer pelo banco na mão, você não precisa, por exemplo, o status. Eu defini lá no modelo que ele pode ser nulo e ele tem um padrão, um default, né, que seria por padrão na hora que inserir. Se a pessoa não inserir nada, ele vai colocar ativo. Só que isso não funciona no banco. Eu tenho que colocar. E aí, não sei se vocês notaram também a questão da data. Eu não lembrava a função de data, porque cada banco às vezes muda, né? Então, para não perder tempo, eu acabei colocando entre aspas. O que tem banco que também não aceita, porque o campo é do tipo data e você passa entre aspas, ele entende que é uma string e dá erro. Mas graças a Deus a SQLite funcionou. E aí, enfim, eu me inseri ali. E aquele primeiro select grande que eu faço, que aí eu rodo e aí não tem nada, é justamente o select que a gente vai usar para criar nossa view. Isso ficou talvez um pouco, não ficou muito claro, mas posteriormente, quando for criar a view, a gente vai ver. Bom, agora vamos pro próximo. Agora a gente vai ver, né, a montagem dos campos, que na verdade já é aquele select. E vamos rodar lá, fazer o rodar, vamos criar a view, vamos rodar a view e ver os dados, né? E também vamos, aí na sequência a gente já cria, tá? Isso tudo tá no vídeo também. A gente vou criar até então só tem o select, certo? Que inicialmente eu rodei e não tinha zero, não tinha, não tinha nada. Agora eu inseri dados,
certo? E agora aquele select tem que trazer informações e elas têm que ser válidas, eu digo, né, bonitinha, nada de erro. E aí, criando a view, a gente tem que sincronizar com o banco de dados e também criar o mesmo modelo. Desculpa, antes de fazer a sincronização com o banco de dados, a gente tem que criar o mesmo modelo da view no, no Python, lá, né, na IDE lá. Tem situações que às vezes você altera a view, vamos supor. Eu costumo também rodar para sincronizar. E às vezes ele aparece que não tem nada, mas ele entende, tá? Porque como vocês vão ver na aplicação da View, tem um detalhezinho, digamos assim, que é para ela não virar uma tabela, né? A gente não quer que ela vire uma tabela, a gente já vai criar uma view, certo? E no Python, quando a gente cria um model, ele não vira uma tabela. Então, aí eu vou criar um modelo de view, só que eu vou falar, ó, é como se eu falasse assim, ela é uma view, não cria tabela, tá bom? Vocês vão ver isso aí, tá bom? Vamos lá, ver o vídeo. É, foi meio rapidinho, né? Mas essa foi só a criação da view, certo? Então vocês viram lá que eu já tinha um select pronto, que eu, na cabeça que eu queria ter na view, só que inicialmente estava branco, isso lá atrás, né? No vídeo, no começo. E eu utilizei o mesmo select, certo? Depois vocês viram que eu rodei, ficou, tava nulo. E no finalzinho eu faço uma validaçãozinha lá, para vocês verem que funciona. Você vai falar, mas o que isso ajuda? Se vocês pararem para pensar, você imagina, né? O produto, a categoria do produto é um número, porque para você fazer links, isso é padrão, né, de banco, é sempre o ID que você usa, certo? Aí imagina que você não tem a view, aí você vai trazer as informações do produto e vai estar lá, categoria ID, você ficar, e agora? Entende? A view é para facilitar isso, né? Para você não ter que se preocupar de ter que criar tabelas diferentes, porque às vezes as pessoas fazem uma gambiarra e criam uma tabela só e colocam a categoria lá dentro, que também não é uma boa prática, né? Já que a categoria se repete, né? Eu digo assim, alimento, por exemplo. Eu posso ter mais de um produto, ou seja, ela vai aparecer em vários produtos, assim como o fornecedor, um exemplo. E aí eu vou ter que ficar toda vez escrevendo tudo, entende? Então isso é uma prática, gente, de modelagem de dados, tá? Mas a aula de hoje é o que? Trabalhando com views, mas eu não ia chegar aqui e do nada, ó, é isso, né? Tanto que eu já gravei esses vídeos anteriormente para facilitar, né? Então, deixa eu só ver. Ah tá, o próximo vai ser a tabela. Como a gente não criou no banco, eu achei que estava no mesmo vídeo. Eu vou rodar o próximo então, que agora vai ser o que? Eu só vou criar a view no Python, né? E depois a gente vai fazer a sincronização com o banco. Vai ter uns errinhos, eu vou deixar para poder explicar qualquer coisa para vocês na sequência, tá bom? Então vamos lá, agora então vamos criar a view no Python e depois sincronizar, ou seja, para os dois estarem, né, ok. Porque se eu não sincronizo e eu tento usar a view, o Python, né, no caso, ele vai falar, digamos assim, que não existe no banco, que ele não está vendo ainda, né? E aí quando eu sincronizo, pronto, aí eu já posso utilizar. Então vamos ver o vídeo.
Bom, então vejam que ali a criação, ela é bem básica. É igual a de uma classe normal, né? De um modelo normal. Novamente eu não lembro os nomes dos campos. Eu vou pegando os campos da view que eu já tenho, né? Do select lá. E depois eu só coloco o tipo. Isso é uma prática minha, tá, gente? Porque realmente eu acho mais fácil. Ctrl-C, Ctrl-V é mais rápido. Lá, eu pego onde é Enter, já coloco. Aí, no caso, gente, uma coisa importante também. Lembra que eu falei? Se eu não colocar, né, nulo igual a true, ele vai entender que é obrigatório? No caso da view, você não precisa, tá? A única coisa que precisa no caso da view é o char field, que tem que ter esse max length aí. Mas é por causa do char field, entende? Não é por causa da view. E aí tem esse finalzinho do class meta. Ups, foi muito rápido. O class meta, que é onde você coloca que a tabela é falsa, né, digamos. E aí aqui é a função que eu chamei de show produto, porque senão ele ia dar erro, porque eu já coloquei lá na tela. E aí eu aponto para qual página que é para ele trazer. E aí na hora que eu fui sincronizar, primeiro ele deu esse erro, que não tinha a view produtos, é como se ele não enxergasse, você tem que importar, né? Então aí eu vou lá, faço make migrations, ele vai dar erro de novo na view. Não me lembro agora onde. Ela não estava entre aspas. Isso. Aí, é isso que eu falei, eu deixei justamente porque pode acontecer com vocês. E aí vai facilitar, né? Aí aqui novamente o banco estava bloqueado, né? A gente salva depois e aí roda e vai. Bacana. Muita informação, né, gente? Eu estou tentando organizar tudo na ordem. E assim, como vocês viram a parte de ficar digitando, demora muito, né? Nem terminou, já tá com 20 minutos. Não fiz nada, só fiquei falando e passando o vídeo. E acelerado ainda. Bom, então até aqui criamos o modelo, né? Já criamos a view, desculpa, como modelo. Daí vocês viram lá que deu um errinho, aí teve que colocar entre aspas, e aí depois ele sincronizou. Aí deu um erro também, falando que o banco de dados estava travado. Isso acontece muito quando utiliza o SQLite, porque ele não faz o commit. Commit é quando você efetiva, como se fosse assim, salvar, né, para o banco. E no PostgreSQL é automático. Então, eu acabo esquecendo desse detalhe do SQLite, tá? Aí ele dá esse erro. E o bacana também, eu não sei se vocês notaram, assim, apesar de ter muitas informações ali de log, quando deu erro, né? Se você olhar e procurar, normalmente lá no começo, ele já vai falar onde começou o erro. E aí, vocês viram que na hora que eu subi, eu já vi lá, banco database locked, eu já sabia qual era o problema. Então, o Python também tem essa vantagem que eu acho sensacional ali. Ele te dá quase... o problema é esse, sabe? Então, é isso. Sincronizamos com o banco. Então, agora aí criei a página, né? O template, iniciar produtos HTML. E eu acho que agora a gente... agora tem a tabela. Eu também não vou fazer durante a aula, e também não gravei vídeo. Até porque, para ser sincera, eu não testei. Assim, é lógico, eu sei criar CSS de tabela, mas eu digo assim, eu não cheguei a validar e tal, porque às vezes tem, né, negocinho de a posição, essas coisas. Não vou entrar no detalhe aqui. A única coisa interessante que eu acho bacana comentar, talvez nem todos saibam, sabe aquelas tabelas que tem cor sim, cor não, sabe? É dessa forma que você faz, ó. Você fala praticamente assim, o TR seria o que? A linha, tá? Então ele fala assim, ó, o filho da linha, o Ivan, isso aqui se pronuncia Ivan, é par em português, tá?
Então, quando a linha for par, eu quero que ela tenha esse fundo de cor. E quando a linha for ímpar, o odd é ímpar, aí eu quero essa cor. Então ela fica. Você pode. Eu tirei, mas você pode definir uma cor aqui, né? Mas eu coloquei na verdade a cor aqui, a cor da fonte. Quando é color, é a cor da fonte. E background é a cor do fundo. Ó, background, fundo. Color é a fonte, tá? Não tem fonte color, é só color. Tem font size, tem teste align, é uma maravilha. Mas vamos lá. Bom, aí agora com a view criada, já sincronizamos com o banco, já criamos as funções. Eu vou explicar a função daqui a pouco, que vai trazer os dados do banco, o template. E agora a gente tem que criar a página, né? Assim, já criei, mas eu digo popular, enfim, criar a página em si, né? E também a gente tem que criar um link na página inicial que vai chamar essa função, certo? Inclusive eu quero mostrar para vocês que eu fiquei de ajustar o layout que a gente meio que definiu na última aula. Deixa eu ver só qual que é a próxima. Tá. Bem, agora a gente vai... Deixa eu dar uma pausa só um minuto. Bom, pessoal, aqui é a parte do CSS que a gente fez rapidamente na outra aula. Tinha ficado ruim até. E eu falei que eu ia corrigir para a próxima aula, que é a de hoje, né? Então aqui, ó, seria a barrinha lá em cima, que vai ter os links. O container a gente já tinha criado, até coloquei em vermelho, né? O home não tem nada, né? A princípio. E aí aqui, ó, essa é a forma que a gente chama a função no Python. Pra quem já conhece, né? A gente acho que já viu em outra aula, não lembro. Entre parênteses, chave, abre e fecha, a percentual, a URL fora de parênteses, de aspas, e o nome da função, não necessariamente é da página, tá, gente? Ó, eu fiz de propósito, inclusive. Então, show produtos é o nome da função. A minha função é que vai definir qual é a página que eu vou chamar. Então, aí eu venho aqui, tá dentro de principal, né, views. E aí, ó, show produtos. O que eu faço? Trago todos os produtos, certo? Dessa view. O all, né? Em inglês, all significa todos, né? Se você quiser fazer um filtro, você pode colocar assim, ó, filter. Aí você coloca ST produto. Porque agora você tá lidando com os campos da view. Na tabela de produtos, o nome é status, mas na view é ST produto. Inclusive eu criei assim para ter um padrão. ST categoria, ST nananã, porque todos o nome é status, certo? Então eu tenho que mudar para não ficar igual. E dessa forma fica bem claro, né, do que a gente tá falando. Aqui eu vou trazer todos, né? E aí, o HTML. Tá aqui já. Eu vou quebrar o vídeo para dar uma adiantada, pelo menos na parte, digamos assim, o esqueleto, tá bom? Só um minuto. Voltei. Bom, então aqui eu só criei o blockhead, que tem o título, né? Aqui o extend base, que é para ele trazer utilizar o base HTML e tal. Aqui, ó, o form eu deixei só assim, porque eu tirei aqui o formulário, que o formulário, ele é mais para quando você quer enviar informações,
fazer uma pesquisa, alguma coisa do tipo. Aqui a gente só vai trazer, né? Mostrar, desculpa, as informações. Então, o que eu criei, né? O container, que é a nossa página, digamos, né? Embaixo do topo, e dentro dele a tabela. E aí a classe eu tenho que colocar aquela que eu criei aqui no meu estilo, certo? Que é essa aqui, ó, tabela. Bom, quem faltou na aula de, de HTML, então vamos lá, o TR, né? Que é a linha, e agora o TH, que é o cabeçalho, tá? Então seria o que? Imagina o Excel, as colunas. Eu tenho primeiro o título, certo? Que é o TH, H de header. De repente ajuda vocês a lembrar. Então vamos colocar aqui, aí aqui é texto, tá? Então não precisa ser o nome da tabela, então o nome do produto. E aí sempre fechamos o TH, né? Aí TH de descrição. E tá, não esquece. E agora, para eu trazer todos, eu tenho que fazer o que? Um looping. O looping no Django, Python com Django é o for. Como é short, eu não entrarei no detalhe. Eu quero primeiro que ele vai criar a linha, certo? E agora eu coloco as minhas coluninhas TD. São as linhas, na verdade, né? Mas em formas de coluna. Então, como que eu faço? Ó, duas chaves. Abre e fecha, duas. Tá vendo? É assim. Aí eu vou colocar prod, ponto, nome, produto. E aqui, gente, tem que usar o nome que tiver na view e não o nome da tabela, porque pode ser diferente. Aí aqui prod, ponto, desce, eu acho que não tem nada. Desce, atenção. Aí. Essa parte interessante, ó, prod, ponto, nome, categoria. Mas o cadastro de não tem categoria, realmente, não tem o nome, tem o ID, né? Só que na minha view eu já trouxe. Essa é a mágica da view, é a importância, né? Assim, a utilidade, porque na tabela de produtos eu só tenho ID, certo? Aí você fala, como que você consegue trazer? Porque eu tenho a view. Aqui eu só chamei de produtos, mas a view, ela tem as informações. E aqui, antes de acabar o for TR, que é quando ele rodar, né? Então, assim, ó, ele vem, cria uma linha, abre uma linha, coloca todas as coluninhas, de acordo com o que tá aqui, né? Os dados. Aí fecha a linha, volta, então ele vai fazer isso para todos os produtos. De acordo com o que tá aqui, já fechou, é isso. Não vai, acho que tá muito bonito, mas assim, né? Acho que tinha que tirar o red do container, senão vai ficar estranho. Vamos lá. Aqui. Olha lá. Não sei não, porque ficou assim, hein? Mas deixa eu ver. Aqui pra gente H. Ó, ó que eu falei da linha, tá vendo? Pode não parecer, mas tá diferentinho. Aí, ó, tá vendo? Eu coloquei ela muito pra cima. Aí aqui é a questão que eu falei. Eu não tinha nem testado, hein, gente? É questão de depois ir adaptando, né? Por aqui uma sequência, nossa senhora. Aí eu achei que ela ficou mais pra cá. Aí você vai ajustando. A altura, às vezes, né? Mas é interessante porque que você consegue ver, né? Ó, esse status produto, porque ele não trouxe esse tipo produto.
Tem um S a mais. Vamos ver? Lá. Outra coisa interessante, tanto pros nomes, tudo, né? Tá tudo minúsculo, tá vendo? Tem uma coisa bem legal no The Jungle, Python The Jungle, que é isso aqui é um pipe, tá? Espaço, pipe, cap, first. Vamos fazer isso aqui para todos. Olha lá, a primeira maiúscula, bem melhor, né? E é isso. Aí, claro, né, gente, tem muitas coisas que dá pra fazer. Você pode clicar, criar isso aqui como se fosse um link. Aí, na hora que ele clica aqui, ele vai para uma outra tela e traz os detalhes do produto. Você pode ter uma imagem, pode ter um monte de coisa. O objetivo hoje foi o quê? Eu tenho uma tabela, eu tenho 3 tabelas, certo? Só que na tabela de produto, os links, como eu falei, são por ID. Eu não tenho o nome da categoria dentro do produto. Eu tenho o ID da categoria. Então, como que eu junto tudo isso, né? Através da view. E aí, gente, só mais para fechar aqui, um ponto muito importante na hora de vocês criarem a view, foi meio rápido, então eu acabei esquecendo de falar. Caramba. Aqui, esse cara aqui, ele tem que existir e ele tem que estar como primary key, que é a chave primária, como verdadeira. Isso porque, gente, numa tabela, ele já sabe qual é o ID, né? Por mais que o nome seja ID, o sistema não vai entender, né? E outra coisa, por que o primary key? Porque, assim, ele precisa de uma referência. Então, vamos supor, quando você for alterar um dado da view tal, você vai usar o ID, certo? Porque você quer saber qual é o registro. Então, você vai falar, altera os dados desse registro. Qual ID? Qual ID? Do produto, da categoria, do fornecedor. Entende? Então, ele precisa saber quem é o pai de tudo isso, né? Por mais que lá na view eu tenha colocado prod e tal, eu tenho que fazer isso, falar para ele, o campo ID, porque esse nome ID é o nome do campo. Se eu tivesse vindo aqui, colocado assim, prod ID, aí eu coloco aqui, chave, não tem problema, só que eu tenho que colocar aqui chave, funciona do mesmo jeito, tá, gente? A questão do nome é assim, vamos manter o padrão, né, pra pessoinha que às vezes vai manter o sistema, enfim. Até pra você, depois você vai olhar e falar, chave? Que isso? Eu crio padrão, mudo, e enfim. O ideal é sempre manter o mesmo padrão pra gente não se perder. Outro detalhe é o seguinte, eu quis trazer, apesar de eu não ter mostrado lá na tela, o Cat ID, o ID da categoria. Só que eu já tenho um ID, que é do produto, e é a minha chave. Então, eu tenho que dar um apelido para o ID da categoria, porque ele dá erro. Ele não deixa você criar uma view com campos diferentes, nem faz sentido, né? Assim como para o fornecedor, tá? Imagina aqui que eu quisesse ter o cliente e ele também tivesse um CPF e CNPJ. Eu também teria que ter um diferencial, por exemplo, forne, que é de fornecedor, entende? E é isso, né? E o status, vocês viram que não é o status da tabela de produtos, é status no produtos. Mas na minha view, eu mudei para ST produto para ter um padrão, ST produto, ST categoria. Porque isso aqui ajuda às vezes, tá, gente? Imagina assim, você tem um fornecedor, você não pode apagá-lo, porque você vai perder histórico, vai perder tudo, o sistema ele nem deixa, quer dizer, depende de como você desenvolver, mas eu não suporto o sistema, não deixa, porque tem dados e tal, e realmente ele dá erro. Quando você usa isso aqui, ou ele vai deletar tudo, ou ele vai dar erro. Então,
às vezes você, então assim, você não quer mais usar, você não trabalha mais com aquele fornecedor e você não quer que ele apareça. Então você coloca ele como inativo. E aí nas suas pesquisas, nas suas views aqui, cadê? Aqui. Eu posso colocar aqui, ó, o filter, status do fornecedor é igual a ativo, ou seja, ele só vai trazer os ativos. E assim, gente, aqui é sempre o que tá na tabela, tá? Por mais que eu tenha alterado lá o cap first, para a primeira letra ficar maiúscula, tabela é sempre minúsculo. Bom, isso é o que eu defini. Vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem, tá? Então, o status é interessante por isso. Ah, não uso mais essa categoria, mas eu não posso apagar porque tem histórico. Então, uso o status. Eu sempre uso status, tá? Então, mas é de cada um. Vocês podem ter um outro campo que vocês acharem melhor. E é isso, né? Aqui uma dica é o seguinte: quem usa o PostgreSQL, eu acabei adotando isso como prática porque no PostgreSQL dá problema. As views tem que ser em minúsculos. Porque assim, toda classe você vê que a primeira letra eu uso maiúsculo. Isso é um padrão também do próprio Python com the Django, tá? E as views eu fazia da mesma forma, aí não funcionava, não funcionava, não funcionava. Aí eu descobri que é porque a view tem que ser minúscula, ó. Então fica aí a dica também para se um dia vocês passarem por isso. E é isso, gente. Eu tentei ser rápido para as aulas ficarem menores, mas não adianta. Eu não consigo ser rasa, né? Mas é isso. Espero que tenham gostado aí. Acabando por aqui. Dar uma revisada no vídeo, porque ficou um pouco grande. E nos vemos até a próxima. Até lá.